Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é sobre as unificações. E aí a unificação italiana e a unificação alemã eu vou dividir em duas partes. E hoje, especificamente, a gente vai falar da unificação alemã, porque, inclusive, tem consequências aí para a unificação italiana, então é melhor a gente entender a alemã primeiro. Mas não só isso, nesse vídeo a gente vai entender o porquê dessas unificações acontecerem no século XIX, quais são aí por trás as ideias, as ideologias que vão acontecer. Antes de qualquer coisa, já confere no Instagram, @historizandotati, que tem conteúdo exclusivo, e se inscreve neste querido canal para não perder nenhuma novidade. Começar então a falar da unificação e nesse vídeo falar da unificação alemã, a gente tem que entender o que estava acontecendo no século XIX para então esses países se unificarem, tanto a Alemanha quanto a Itália. A gente chama essas duas unificações de tardias, porque querendo ou não, o processo aí de formação de um Estado nacional, muitas das vezes no continente europeu, mais especificamente no ocidente europeu, vai acontecer posterior a uma crise do sistema feudal. Se você não conhece o sistema feudal, eu vou deixar nos cards um curta historizando especial para você assistir e já saber tudinho. Mas então, continuando, o processo das unificações alemã e italiana são tardios, e são tardios porque esses lugares, essas regiões, tinham vários reinos separados. E não só isso, mas então por que no século XIX? É o século XIX que vão ter consequências aí das ideias do século XVIII. Tanto o Iluminismo quanto a própria Revolução Francesa. Iluminismo tem vídeo no canal, Revolução Francesa também, então vou deixar nos cards. Revolução Francesa que esse ano completa 230 anos, se eu fosse você então ficava atento a essas questões. Mas as consequências da Revolução Francesa, ainda mais com Napoleão levando as ideias da Revolução Francesa para outros lugares da Europa, inclui surgimento de novas ideologias baseadas na Revolução Francesa. Uma dessas questões, uma dessas ideias é o nacionalismo. E é dentro dessa perspectiva do nacionalismo que a gente trabalha a unificação tanto italiana quanto alemã. Bom, no século XIX, pós-Revolução Francesa, pós então Guerra Napoleônica, a gente tem uma tentativa de retornar ao que era antes, ao chamado Antigo Regime. E se você não conhece o Antigo Regime, olha só, também tem vídeo no canal, um vídeo muito legal e eu também vou deixar nos cards. Esse Antigo Regime vai ser então algo que muitos não vão querer o retorno, porque é aquela sociedade de privilégios, aquela sociedade em que a nobreza tem poder. E muitos agora, experimentando outras ideias com a Revolução Francesa, não querem esse retorno. E no século XIX a gente tem as chamadas revoluções liberais. Quer vídeo de revolução liberal aqui no canal? Comenta, me conta, quero entender mais, Tati, sobre as revoluções liberais. Nessas revoluções liberais é que surge aí essa ideia de nacionalismo, de pertencimento. Claro que o nacionalismo é algo muito complexo para a gente discutir num vídeo só, ou até mesmo em mais de um vídeo. Porém, é importante a gente entender que é graças a esse nacionalismo que muitos vão se sentir pertencentes e muitos vão se sentir em comum em algumas regiões. Por exemplo, eu dividindo a mesma língua que alguém, Opa, esse negócio de língua é de falar, tá? Olha lá, sem maldade, sem malícia. Mas eu dividindo a mesma língua que alguém, eu usando a mesma moeda que alguém, eu tendo a mesma história, né? Aqui a gente sabe, por exemplo, no Brasil, que a gente tem uma história muito similar, por exemplo, de exploração, graças à colonização. Eu tendo, então, alguns costumes, a minha alimentação, a base alimentícia ser a mesma, entre outros aspectos, me fazem sentir pertencente. Então não é aquele rei que vai falar se eu sou de um lugar ou não. Vão ser outros aspectos que vão me dizer que eu pertenço a uma nação. Então, dentro desse nacionalismo, dentro dessas ideias que estão surgindo na Europa, vem também essa necessidade de unificação, tanto da Alemanha quanto da Itália. Ah, e é claro, não é só por costumes, religião ou algo assim, ou até mesmo a língua, como eu estava dizendo, mas também por interesses econômicos. A gente sabe muito bem que no século XIX já está caminhando para a segunda Revolução Industrial. E muitos desses pequenos reinos sabiam que unindo suas forças teriam mais chance de competitividade com países como a Inglaterra.
Inglaterra e a França, por exemplo. Então sim, tem ideais de nação, de se unir, mas também está pensando na grana, em como unir forças será positivo nessas questões. E aí então que a gente vai entender melhor tanto a unificação alemã quanto a italiana. Vamos falar da alemã nesse vídeo. Para entender da unificação alemã, a gente tem que entender que a região aí dos germânicos, daqueles que tinham também uma mesma língua, não necessariamente vai ser a Alemanha que a gente conhece hoje. Inclusive o chamado pan-germanismo vai gerar problemas não só na unificação, né, não só nesse século XIX, mas também próximo aí da Primeira Guerra Mundial, porque muitos falavam alemão, muitos eram considerados germânicos, porém não participaram desse processo da unificação. E muitos que não falavam alemão ou não eram considerados germânicos, e aí lembrando que não é só uma língua, tá? É muito mais complexo que isso. Porém, muitos também não participaram. Então aí, essa divisão, esse conhecer aí de quem é germânico ou não, quem vai participar da unificação ou não, é muito mais complexo do que a gente imagina. Só que a gente tem que pensar, no século XIX, em duas regiões que vão ter aí uma hegemonia, que vão ter aí um poder, uma força, e que, claro, vão disputar a liderança dessa unificação. Essas duas regiões, né, são a Áustria e a Prússia. Então, o que era antes Áustria e Prússia vão se encaminhar aí para o que é uma Alemanha ou parte dessa Alemanha. E começa então uma disputa, porque ambas são regiões muito fortes. Então vai se disputar aí quem vai liderar ou não essa região e essa unificação. Em 1834, na primeira metade do século XIX, é criada a Zollverein. Zollverein. Gente, meu alemão, péssimo, se alguém aí souber, me ajuda. Zollverein, ou escreve Zollverein, enfim, vou deixar aqui na tela o nome, tá? Mas não sei alemão, praticamente nada. Mas é criada essa Zollverein, que é uma liga aduaneira. E o que é isso? É, na verdade, um conjunto aí de tratados comerciais para auxiliar essas regiões a terem contato comercial entre si. Então, a Prússia vai liderar essa Zollverein, vai liderar essa liga aduaneira, justamente por querer envolver essas regiões e colocar pontos em comum entre elas a partir, da grana, a partir do desenvolvimento econômico, surgindo inclusive uma mesma moeda, surgindo taxas e impostos menores aí para se vender e comercializar entre essas regiões e fazendo com que essa região crescesse economicamente. E sabe o que a Prússia vai fazer? Excluir a Áustria, porque a Prússia sabia muito bem do poder da Áustria e queria a Prússia liderar essas questões de unificação, de unir essas regiões por pontos em comum. Essa liga aduaneira vai ter a liderança da Prússia, como eu disse, e o primeiro-ministro da época, que vai ter muita força nessa unificação, vai ser o Otto von Bismarck. Além disso, além dessas questões, então, econômicas, a Prússia vai começar a promover mais ainda a língua alemã, publicando documentos em alemão, fazendo, então, publicações em alemão, para valorizar essas questões da língua. Porque, como eu disse, muitos não tinham contato, mesmo fazendo parte dessas regiões. Também, não é à toa, vai se criar um exército, porque a Prússia sabia muito bem das consequências que essas unificações e que essas questões iriam gerar, e também se forma um exército nessa época. E é nesse momento que surge uma estratégia chamada nos dias de hoje, posteriormente, de tudo aquilo, de via prussiana. O que seria isso? Seria a união, a aliança de grandes proprietários, de grandes aristocratas, conhecidos como a nobreza daquela época, com os burgueses. Por quê? Geralmente, quando a gente observa aí na história da Europa alguns momentos, a gente vê que a burguesia entra em revolução contra a nobreza, contra o antigo regime, para então dominar. Mas na unificação alemã e posteriormente até mesmo na unificação italiana, a gente vê uma aliança entre essa burguesia e a nobreza. E é graças a isso que a gente vê um poder estatal muito forte, mas ao mesmo tempo a burguesia conseguindo avançar economicamente e industrialmente falando. Posteriormente, então, essa liga aduaneira e tudo começando aí a se alinhar, é que começam os grandes conflitos, mesmo porque a Áustria sendo excluída não estava nada satisfeita e a Prússia queria então unir mais territórios para
para essa unificação. Então nós temos 3 processos de conflitos interessantes de se entender para entender a unificação alemã. Em 1864, a gente tem a Guerra dos Ducados. E o que é mais bizarro de se entender é que a Áustria vai apoiar nessa guerra, então, a essa questão dos territórios. Porém, esse apoio tem a ver com o interesse aí territorial que a Áustria tinha também. Por isso esse apoio. Não quer dizer que a Áustria vai fazer uma aliança de vez com a Prússia e vão andar de mãos dadas até o final. Nada disso. Mas a Áustria, com esse interesse, ainda mais que envolve territórios da Dinamarca, vai auxiliar nessa Guerra dos Ducados. Tanto que em 1866 a gente tem o segundo conflito, que é a Guerra Austro-Prussiana. E aí a gente tem um embate aí de Áustria e Prússia lutando aí por territórios, e a Prússia consegue conquistar regiões da Áustria que vão ser muito interessantes para formar a Confederação Germânica do Norte. Já em 1870, a gente tem a guerra mais emblemática de todas. E essa é a mais interessante da gente entender, porque as consequências dela envolvem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, olha só, uma guerra que acontece em 1870, século XIX, vai interferir bastante no século XX. Olha como é importante entender a unificação alemã. Não precisa ficar decorando todos os territórios, todas essas coisas, mas é legal de entender porque essa unificação alemã vai gerar consequências durante todo o século XX todo. Ou você acha que é à toa que a Alemanha vai ser um dos personagens principais tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial? Eu acho que não. Continuando, essa guerra é a Guerra Franco-Prussiana. É isso mesmo que você ouviu, Franco-Prussiana. Por isso, a guerra entre franceses e germânicos e alemães, né, que no caso na época é chamado de Prússia, né, que é a Prússia que vai ser líder aí dessa unificação, tem a ver com disputa de territórios. Eu vou colocar aqui na tela todos os territórios disputados aí, ganhos, mas não é isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender que essa guerra vai gerar uma rivalidade de século, exatamente isso. Porque quando a gente tem a vitória da Prússia, né, e essa vitória da Prússia é que vai gerar finalmente a unificação alemã, por isso a gente coloca a data de 1871 como a unificação alemã. Com esse final, a gente tem uma humilhação e uma das humilhações mais conhecidas. Porque Guilherme I, que vai se tornar líder aí dessa unificação alemã no final das contas, vai ser coroado nada mais nada menos do que no Palácio de Versalhes. Você já ouviu falar do Palácio de Versalhes? Uma das construções mais importantes aí da França, principalmente nessa época, ser utilizada para coroar o Guilherme I. E não só isso, além de usar o Palácio dos outros para coroar o próprio líder, a Alemanha ainda, essa recente nação formada, vai conquistar um dos territórios mais queridos da França, que é a Alsácia-Lorena, um território riquíssimo em carvão mineral, e vai deixar a galera da França puta da vida. Tão pé da vida que vai se chamar esse momento de revanchismo francês. Já ouviu falar nisso? Imagina esse sentimento, esse ódio, essa raiva, esse ranço, esse revanchismo francês acontece então ao final da Guerra Franco-Prussiana, e não é à toa que revanchismo francês vai ser uma das motivações para a Primeira Guerra Mundial. Já tem vídeo aqui no canal. E esse revanchismo vai durar tanto, esse ranço vai durar tanto, que também tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Também já tem vídeo no canal, vou deixar nos cards, vou deixar linkado, vocês fiquem à vontade para entender um pouco mais sobre isso. Então, graças a essa postura de liderança da Prússia, graças a esse sentimento nacionalista sendo gerado cada vez mais na Europa do século XIX, é que a gente tem a unificação alemã. E não só isso, mas a gente tem também as consequências, porque a Alemanha se transforma então num país forte industrialmente falando, vai competir muito inclusive com a própria Inglaterra. A Alemanha, graças à região da Alsácia-Lorena, também vai lucrar bastante industrialmente, né? E vai gerar um sentimento, um ranço aí gigante, que é o revanchismo francês, que tem a ver inclusive com a Primeira Guerra Mundial. É interessante observar esse momento aí no século XIX na Europa, um século muito complexo de se entender, mas que vai gerar consequências no século XX como um todo. Por isso é legal aí entender esses pontos-chave,
Muita gente acha complexa a unificação, né? Tem um vídeo aqui no canal já de unificação e muita gente assiste. Eu tô fazendo essa regravação. Espero que vocês gostem, espero que vocês entendam melhor, espero que vocês curtam esse vídeo, espero que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal e que ajude o Historizando a crescer cada vez mais. O próximo vídeo vai ser sobre a unificação italiana, então juntos eles vão se complementar. Se inscreve para não perder, ativa o sininho das notificações e não se esquece, é claro, tem o @historizandotati com quiz toda semana, conteúdo exclusivo. Se eu fosse você, não perdia. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!